Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre o feudalismo. Então, na última aula, nós falamos sobre o surgimento do feudalismo. Então, quando é que o feudalismo surgiu, né, com a queda do Império Romano? Então, quando Roma cai, né, existe um processo de ruralização da sociedade, né, europeia, né, que deu origem ao termo que nós chamamos de feudalismo. Mas na semana passada nós estudamos exatamente como é que foi esse processo de ruralização, então como é que ocorreu dentro daquele período, dentro daquela sociedade. E hoje nós vamos, né, dar início aqui para estudar a sociedade. Então, como é que a sociedade feudal ela estava organizada. Né? Então, nós temos, né, alguns elementos, né, que vão levar a essa sociedade, né, tão interessante, ao mesmo tempo tão pouco estudada, ou de uma certa forma ou de outra, seus estudos não são tão aprofundados. Bem, então, como o título né, da nossa aula já quer dizer o que nós devemos falar hoje, né, então, a sociedade feudal, uma sociedade de reza, luta e planta, né, e plantar. Então, no caso, a sociedade feudal foi a ruralização da sociedade, né, pós o Império Romano. Então, a queda de Roma provocou, né, essa substituição na organização social, e hoje nós vamos ver como é que essa organização social ela se deu a partir desse momento. Bem, então, no caso, a sociedade feudal ela é uma sociedade estamental. Então, quando eu falo em uma sociedade estamental, isso quer dizer aonde está, fica. Então, a sociedade feudal é uma sociedade que não tem, né, sucessão, não tem como um elemento, né, um elemento social trocar de posição. Então, quem nasceu naquele estamento vai continuar naquele estamento até o fim da sua vida. É uma questão de um desejo divino. Então, a sociedade feudal é dividida em três grandes estamentos, né, ou grandes ordens. Então, a primeira compreendia os oratores, então aqueles que rezam, os integrantes do clero que cuidavam da fé cristã. Na prática, exercia grande poder político sobre uma sociedade bastante religiosa, onde o conceito de separação entre religião e política era desconhecido. Então, no caso, né, os oratores, então os membros do clero, eram o grupo mais influente dentro dessa sociedade. Então, eram aqueles que rezavam. Bem, o que mantinham a ordem social, evitando, por meio de, né, persuasão, a criação das justificativas religiosas, revoltas, né, com contratações camponesas, né, segundo reunia os belatores, né, aqueles que lutam, incluindo a nobreza por um tudo, responsáveis pela guerra e pela segurança. Então, no caso, a igreja ela dava um conceito, né, de justificativa daquela organização social, e os lutadores, os belatores, no caso os cavaleiros, eles mantinham a segurança e a organização social numa certa paz. Então, eram aqueles que mantinham a sociedade em ordem. Já a última ordem eram os laboratores, aqueles que trabalhavam, que constituía o povo, servos e súditos, que trabalhavam para sustentar toda a população. Então, no caso, esses eram os três grandes estamentos do feudalismo. Então, os oradores, os belatores e os trabalhadores. Então, nós temos algumas questões aí importantes. Bem, servos não é sinônimo de escravidão. Então, os servos eram aqueles que plantavam, mas eles não eram escravos. Então, o escravo ele é propriedade do senhor. No caso, os servos eles faziam parte da terra, eles não eram propriedade do seu senhor. Bem, então o que determinava os estados sociais era o nascimento. Porém, não se pode dizer que as mudanças de classes sociais não existiam. Era raro, mas existia em alguns momentos. Pois alguns camponeses tornavam-se padres, passavam a integrar o baixo clero, por exemplo, mas essas mudanças eram raras e os servos dificilmente ascenderiam, né, socialmente, né, para outras posições. Então, o homem livre formava a classe, né, uma classe especial distinta do clero, dos servos e da nobreza. Então, não estavam sujeitos à servidão, eram geralmente donos de alódios, né, que detinham diversos privilégios, como a isenção de alguns tributos, direitos à justiça do rei, capacidade da participação nos tribunais e se alistando entre os homens de armas. Então, podendo eventualmente chegar a ser ordenados a cavaleiros, e podiam ser servos e atuar como agentes administrativos do feudo, ou
arrendá-lo previamente, porém, né, podiam estar algumas formas vinculadas aos senhores feudais, como clientes ou tutelados. Embora essa relação entre fossem voluntários, muitos, né, viveriam nas cidades, como membros da burguesia, ou em algumas regiões da Europa era visto como, né, extrato inferior da nobreza. Então, no caso, né, esses homens livres eram os clientes que eram trabalhados durante o período do Império Romano. Né? Então, quem são os clientes? Né? No caso, são aqueles nobres mais pobres que dependiam dos nobres mais ricos. Então, no caso, esses homens livres, eles poderiam ter esse privilégio, eles poderiam, né, servir a um senhor mais poderoso. E isso sob uma questão de fidelidade, que nós chamamos de vassalagem. Bem, então, na sociedade feudal, a honra e a palavra tinham importância fundamental. Então, desse modo, os senhores feudais ligavam-se entre si por meio de um complexo sistema de obrigações e tradições. Então, a fim de obter proteção, os senhores feudais geralmente procuravam por outro senhor mais poderoso. Então, jurando-lhe fidelidade e obediência, chamavam-se vassalos. Então, o senhor feudal que pedia proteção a outro. Então, essa questão de vassalagem também tem algumas questões importantes. Então, um grande senhor feudal, ele distribuía suas terras, dando aos seus vassalos, né, então, o direito de trabalhar naquela terra. Só que, em contrapartida, quando esse grande senhor ele se organizava em uma guerra, então, aqueles vassalos, eles tinham que defender esse senhor. Só que, muitas vezes, essa divisão dos feudos também vai chegar a um certo ponto que os vassalos tinham vassalos também. E, muitas vezes, existiam lutas de interesses dentro dessa realidade. Então, não era tão simples assim as organizações políticas. Então, essas alianças derivaria, né, de uma consolidação pelo senhor mais poderoso, então, o sucerano, por meio da concessão de um feudo que poderia ser constituído de terras ou bem ou ambos. Né? Então, no caso, essas terras elas gerariam bens e isso seria, né, de uma certa forma, de outra base dessa sociedade. Então, a troca de serviços ou simplesmente de organização. Então, nesse sistema, o vassalo deveria várias obrigações ao seu suzerano, como o serviço militar, por exemplo. Então, por essa razão, quando o maior o número de vassalos o suzerano tinha, mais prestígio ele gozaria. Então, o compromisso estabelecido nesse sistema tinha caráter sagrado e constituía a falta grave sua violação. Então, no caso, o vassalo nunca poderia deixar de servir o seu senhor. Isso poderia ser encarado como uma falta muito grave. Bem, então aqui nós temos uma iconografia daquele período, né? Então, os oratores, os lutadores e os camponeses. Né? Então, dentro dessa tríade, né? Desses três grupos. Então, o feudo. O feudo era um núcleo com base nos quais a sociedade feudal se organizava. Então, por volta do ano 1000, a maioria das pessoas da Europa ocidental vivia em feudos. Nesse período, a terra converteu-se no bem mais importante, por ser a principal fonte da sobrevivência e de poder. Então, no caso, né, o feudo era a unidade, era a organização onde aquelas pessoas viviam. Então, no caso, como as sociedades, como as cidades eram lugares perigosos por conta das invasões bárbaras, né, então, por conta daquele sentimento de constante conflito, então, no caso, as pessoas viviam no feudo e não saíam de lá. Então, no caso, eles só saíam de lá em alguns raros momentos, que era para ir às cidades em peregrinação à festa dos santos, voltada à Igreja Católica. Então, o feudo ele era dividido sobre a seguinte forma. Então, o manso senhorial, que representava cerca de 1/3 da área total nela, os servos e vilões trabalhavam alguns dias por semana, então toda a produção obtida nessas terras era de propriedade do senhor feudal. Então, a terra do senhor, que era a maior parte das terras férteis. Então, o manso servil, então era destinada ao usufruto do servo, parte do que era produzido ali era entregue como pagamento do senhor feudal. Então, a terra dos camponeses. Então, essas terras, elas eram, né, de uso do camponês, só que como a propriedade era do senhor feudal, uma parte dessa produção ficava para o senhor feudal. E as terras comunais, que eram parte do feudo, usadas em comum pelos servos e pelos senhores.
Então, destinava-se ao pastoreio, à pastagem do gado, à extração de madeira e de caça, diretamente exclusivo dos senhores. Então, no caso, as terras comuns, ela não tinha exatamente um dono, então era o uso de todos. Então, não entrava nessas outras duas modalidades. Né? Então, aqui nós temos como seria mais ou menos um feudo se nós fôssemos olhar hoje. Né? Então, no caso, o manso senhorial, a plantação, a igreja, o cemitério, a casa dos servos, entre outros. E além do rio, os moinhos, entre outras questões que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Bem, então os servos eles tinham que pagar tributos ao Senhor, que eram tributos, né, que tinham a natureza básica dessa relação. Então nós tínhamos a corvéia. Então a corvéia era um trabalho compulsório nas terras do Senhor, né, no caso do manso senhorial, em alguns dias da semana. No caso, era de 3 a 4 dias. A talha era parte da produção do servo que deveria ser entregue ao nobre, geralmente um terço de sua produção. Então, a talha era essa produção, aquele um terço de tudo aquilo que era produzido. A banalidade era o tributo cobrado pelo uso dos instrumentos e bens do feudo, como o moinho, os fornos, os celeiros, as pontes e as estradas. Então, tudo aquilo que era usado pelo senhor, pelo servo, era cobrado pelo senhor. Né? Então, os instrumentos, então, tudo aquilo que estava dentro do feudo era do senhor. E como para o servo usar, o servo tinha que pagar um tributo. Então, a captação. Né? A captação então, era imposto pago por cada membro da família, né, com o nascimento. Então, cada pessoa ela tinha, né, um pagamento né, desse imposto. O tostão de Pedro, ou dízimo, que era 10% da produção, né, que o servo destinava à igreja, utilizando para a manutenção da capela. O censo. Né, então, o tributo que os vilões, pessoas livres e vila, né, deviam pagar para a nobreza. Então, os vilões, que eram homens livres, né, então eles tinham que pagar para o seu senhor para estar trabalhando ali dentro daquele feudo. Bem, a taxa de justiça. Então, o servo e os vilões, que deveriam pagar, né, para serem julgados, né, no tribunal dos nobres. Então, no caso, se houvesse um conflito de ideais, né, de interesses, essa taxa era cobrada para que essas pessoas fossem julgadas a partir desse centro de justiça. A formariagem. Né? Então, quando o nobre resolvia se casar, todo servo era obrigado a pagar uma taxa para ajudar no casamento. Regra também válida para quando um parente do nobre iria casar. Então, todo casamento que ocorresse entre servos deveria ser aceito pelo soberano, né? Pelo suzerano. Então, no caso, né, casar naquele período era muito difícil, porque tudo passava pelas ordens do senhor. Então, entre dois servos, duas famílias de servos, quando eles iam casar seu filho, ele tinha que pedir a autorização do senhor. E se o senhor não deixasse, esse servo não casava. Então, a mão morta. Então, era o pagamento de uma taxa que era, né, para permanecer no feudo da família, né, do senhor feudal que venha a morrer. Então, em caso do falecimento do pai ou da família. Então, no caso, o senhor feudal morreu, o acordo era com ele. Se fosse renovar esse acordo com o senhor feudal, o camponês tinha que pagar por esse acordo. A albergagem. Então, a obrigação do servo em hospedar o senhor feudal, caso fosse necessário. Então, no caso, o senhor feudal ele deveria ser acolhido pela família do seu servo. Então, essas e outras formas de pagamento eram compulsórias. Por meio dela, transfere-se o senhor feudal a maior parte da produção. Então, os camponeses tinham de viver com o pouco que sobrava. Moravam em casa de madeira, em divisões internas, com, né, telhado de palha e chão batido. Assim como os senhores, em sua maioria, não sabiam ler e escrever. Vestiam-se de roupa de lã cru, linho ou couro. Então, seu divertimento geralmente estava relacionado à fé cristã e aos festejos comemorativos por ocasião do plantio e da colheita. Né? Então, essa questão aí mais voltada ao senhor feudal. Né? Então, aqui nós temos uma iconografia falando como era mais ou menos essa questão do tributo. Né? Que eram todos pagos em natura, no caso da produção que eles realizavam no dia a dia. Bem, então, a economia feudal. Então, a economia feudal
né, própria do Ocidente europeu tinha como base a economia agrária. Com a escassez da circulação monetária, o feudo se tornava autossuficiente. Então, a propriedade feudal permanecia em uma camada privilegiada, composta pelos senhores feudais, alto, né, dignatário da igreja, e, né, e longínquos descendentes dos chefes tribais germânicos. Então, no caso, eles tinham essa linhagem mais voltada à nobreza. Então, as estimativas de renda per capita, né, da Europa feudal a colocam em um nível muito próximo ao mínimo de subsistência. Então, na Alta Idade Média, ocorreu uma acentuada retração das atividades comerciais e artesanais. Então, a gente vai ver, né, com o auge que nós chamamos de início do Renascimento, ou, né, o que nós chamamos de Antiguidade Tardia. Então, em razão disso, houve um processo de ruralização da sociedade, então, da Europa Ocidental, com o predomínio da agricultura de subsistência. Então, as principais unidades econômicas de produção eram o feudo, então, que se dividia em três partes distintas. Então, a propriedade individual do senhor, chamada mão senhorial ou domínio, em cujo interior erigia os castelos e fortificações, onde o manso servil correspondia à porção das terras arrecadadas aos camponeses, que era dividido em lotes denominados, né, de tenências, ou ainda manso comunal, né, então constituindo as terras coletivas, pastos, bosques, usadas tanto pelo senhor, tanto pelos servos. Né, então aqui nós temos mais ou menos uma retratação desse momento. E uma das coisas que também não fica muito bem claro, mas assim, as cidades e suas dinâmicas. Então, tem muitos historiadores que dizem que as cidades europeias elas quase deixaram de existir naquele período, mas não. Então, a partir dos burgos, desenvolve-se novas cidades ao mesmo tempo que ganharam vida as mais antigas, então que não haviam desaparecido por completo. Então, as cidades que se formaram aos pés das fortificações estavam estreitamente vinculadas aos senhores feudais. Então, esses nobres, proprietários de terras, onde ficavam os burgos, cobravam pesadas taxas daqueles que os habitavam. No início de toda a população dos burgos, chamavam-se burgueses. Então, posteriormente, esse termo passou a ser designado apenas aos comerciantes, banqueiros e alguns artesãos que enriqueceram, né, enriquecidos. Então, no caso, nós temos que entender que esse nome burguês, com o passar do tempo durante o período feudal, era um nome dado de uma forma pejorativa. Então, com o aumento do comércio e o fortalecimento da burguesia, alguns desses burgos obtiveram pacificamente a sua autorização para negociar sem pagar aos senhores nenhum tributo. Muitos, porém, tiveram de lutar unindo-se aos reis para a fim de conseguir dos senhores feudais a licença de franquia para efetuar suas atividades nas cidades. Então, não era tão simples assim você viver na cidade. Então, tudo girava ao redor, né, do senhor feudal, e muitas vezes isso era ruim para as próprias comunidades. Bem, então muitas cidades europeias da Idade Média tornaram-se livres das relações servis e dos predomínios dos senhores. Então, essas cidades chamavam-se burgos. Por motivos políticos, os burgueses habitavam os burgos e recebiam frequentemente o apoio dos reis, que muitas vezes estavam em conflito com os nobres. Então, a língua alemã, né, o ditado, né, o ar da cidade liberta, então ilustra o fenômeno em Burgos, né, então em Burgers. Por exemplo, consta-se que cada um servo escapou da comitiva do conde de Flandres e fugiu entre a multidão. Ao tentar reagir, ordenando a perseguissem ao fugitivo, o conde foi vaiado pelos burgueses e obrigado a sair da cidade. Então, desta maneira, o servo em questão se tornou-se livre. Né? Então, nós temos toda essa luta entre eles. Então, as cidades atraíam cada vez mais artesãos, né, que nelas se fixavam para viver de seus ofícios, atraíam também servos e camponeses que buscavam para tentar vender os seus próprios excedentes agrícolas, ou para viver né, como trabalhadores livres. Atraíam ainda comerciantes de sal e de ferro e inúmeras outras mercadorias provenientes das regiões distantes. Então, a moral cristã ou a moral católica medieval tinha como verdadeiro que é difícil não pescar quando se exerce a profissão de comprar e vender. Então, por isso, a igreja procurou coibir a ambição dos homens de negócios, sempre preocupados com o lucro, impondo o justo preço
e condenando a usura. Então, a usura era o pecado sobre o empréstimo de valores, sobre juros. Então, por isso, um dos maiores problemas colocados, principalmente com o surgimento do capitalismo, é esse problema que os burgueses tinham que lidar com a igreja. Então, a questão da igreja proibir o empréstimo a juros. Então, a noção de justo preço excluía qualquer ideia de lucro, que deveria levar em conta apenas o custo da matéria-prima e um pequeno ganho pelo trabalho prestado. Então, além da tentativa de exploração pelo preço, era considerado usura todo negócio que implicasse o pagamento de juros, por exemplo, o empréstimo. Então, aqui que nós estamos falando para o desenvolvimento do capitalismo, que vai surgir a partir, né, do século XVII. Bem, então essa ideia foi inicialmente adotada por artesãos e comerciantes, cuja atividade era rigorosamente controlada pelas corporações. Na prática, porém, não era mais possível a igreja aplicar suas imposições com rigor. Então, além disso, os homens de negócios sempre encontravam meios de contorná-las e das suas interdições religiosas. Então, as atividades comerciais restabeleceram o uso regular da moeda, logo diferente da moeda que circulavam nas feiras e nos núcleos urbanos, né, provenientes de vários feudos e na Europa, né, e nas regiões da Europa. Então não existia uma moeda única. Isso a gente vai ver com o fim do feudalismo, isso vai ser um problema muito sério a ser combatido. Então essa variedade criou a necessidade do câmbio. Então isso é a troca de moeda, as quais os dedicavam a eles, né, eles se dedicavam ao chamado de cambistas. Por meio da cobrança de alguma taxa, esses cambistas, né, reavaliavam atividades típicas dos bancos atuais, como empréstimos, câmbios, emissões e títulos ou pagamentos de dívida. Então, tais cambistas proporcionavam, assim, maior estabilidade às trocas comerciais, livraram os comerciantes do transporte de altos valores, em uma época em que as rotas comerciais ainda não eram, né, ainda não ofereciam segurança aos mercadores. Então, era normal você depositar uma quantidade X de recursos em um banco e esse banco ele dava esses cambistas, né, que seriam os bancos, eles dariam uma carta de crédito e você no seu destino você iria trocar essa carta de crédito por moeda. Né? Então aqui nós temos um exemplo de como é que a cidade ela era no período feudal. Era um lugar extremamente, né, deplorável, tinha problema de sujeira, de muita sujeira, de muito crime, entre outras questões. Mas era um local vivo. Ao contrário que muitos historiadores colocam que as cidades eram todas abandonadas no período do feudalismo. Bem, gente, então era isso aqui. Né? Então, quando eu falo em feudalismo, a gente vai depois trabalhar algumas questões voltadas, né, principalmente a como que será, né, a Alta Idade Média. Então, a Alta Idade Média, como é que nós vamos chegar ao auge do feudalismo, né, principalmente com o aumento de produção e aumento populacional na Europa durante o século IX e X. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Então, esse conteúdo aqui, para dar continuidade, a gente precisa sempre de um apoio, né? Então, do like de vocês aí dentro do conteúdo, que isso vai ser muito importante. Então, daqui para frente, todos os conteúdos que for aplicado em sala de aula vai ser colocado também aqui nesse canal, né? Então, é importante que isso seja cada vez mais divulgado entre vocês e outros, né? Então, aquele que tiver mais curiosidade, quiser saber mais sobre o assunto, é só entrar no canal, entrar em contato que vocês terão acesso a esses recursos. Bem, então, agradeço a todos e até a próxima aula. Muito obrigado e até mais.